E aí, pessoal? Hoje, a gente vai se aventurar num dos relatos mais sinistros e fascinantes da história, as 10 pragas do Egito. Se preparem para uma viagem no tempo, direto para os tempos bíblicos, para entender como o Egito, no auge do seu poder, foi abalado por uma série de eventos catastróficos. Ao longo dos séculos, as 10 pragas têm sido tema de estudo, debate e até mesmo de controvérsia. Seriam elas eventos literais ou apenas alegorias para ilustrar um ponto? Bom, independente da sua crença, uma coisa é certa. A história das 10 pragas é poderosa e impactante, como um golaço do Pelé na final da Copa. Preparem-se para uma jornada sombria através dessas calamidades bíblicas. Imaginem só o Egito, antes cheio de vida, vibrante como um carnaval, mergulhado num silêncio de arrepiar. A praga mais devastadora, a morte dos primogênitos, não poupou ninguém. Igualzinho quando o Flamengo perde para o Vasco. De Faraó a Camponês, a dor da perda invadia cada lar, como um aperto no peito, um prenúncio do caos que estava por vir. A Bíblia descreve um anjo da morte pairando sobre o Egito, levando consigo a vida de cada primogênito. O próprio filho do faraó, símbolo da força e divindade do governante, não escapou da ira divina, mostrando que ninguém escapa da chinelada da mãe. O choro dos pais, a angústia da perda repentina, um golpe cruel que escancarou a fragilidade da vida humana, como um tropeço em plena Sapucaí. A morte dos primogênitos foi um divisor de águas, um marco indelével na história do Egito. A praga das trevas foi uma tortura psicológica de roer as unhas. Imaginem a aflição de um povo acostumado à luz do sol, confinado em suas casas, envolto em uma escuridão total. Por 3 dias e 3 noites, o Egito mergulhou num breu absoluto. As tochas se apagavam, o fogo se recusava a queimar. O medo e a sensação de abandono tomavam conta de cada alma. As trevas se dissiparam, mas a ira divina ainda pairava no ar, como o cheiro de churrasco de domingo. A praga das úlceras chegou como um flagelo silencioso, infectando homens e animais com feridas dolorosas e purulentas, igual a picada de borrachudo na praia. Imaginem a agonia, a coceira incessante, a sensação de queimação que se espalhava por todo o corpo, pior que brotoeja em dia de calor. As úlceras, símbolo da podridão moral do Egito, se recusavam a sarar. Um lembrete constante da desobediência do faraó, tipo quando sua mãe fala, "Eu avisei". A magia egípcia, outrora poderosa e eficaz, se mostrava impotente diante da praga, como um GPS desgovernado. A mensagem era clara: ninguém escapa da justiça divina, nem o espertinho que fura fila. O céu, antes azul e tranquilo, igualzinho a um dia de sol no rio, se transformou com a chegada da chuva de granizo. Pedras de gelo caíam sobre o Egito, destruindo plantações e casas, acompanhadas de trovões ensurdecedores e relâmpagos, transformando o dia em noite. Os campos verdejantes se transformavam em lama e destruição, e a fome se aproximava, espreitando cada lar. Era a prova de que o Egito não estava acima das leis do mundo. Depois daquela tempestade, a esperança de dias melhores renascia no coração dos egípcios igualzinho quando o Brasil vira um jogo da Copa. Mas essa esperança seria cruelmente devorada pela praga dos gafanhotos, como quem come um brigadeiro em um segundo. Imagine uma nuvem negra e densa no horizonte, aproximando-se rapidamente, igualzinho à fila do pão na padaria. Eram os gafanhotos, milhões, bilhões deles, famintos e implacáveis, prontos para devorar tudo em seu caminho, como formigas em cima de um pedaço de bolo. Em questão de horas, o que havia restado da agricultura egípcia desapareceu, como água no deserto. Os gafanhotos, vorazes, devoraram plantações inteiras, deixando para trás um rastro de desolação e fome, igualzinho à geladeira depois do almoço de domingo. Se a fome era uma ameaça,
A praga das moscas era a certeza da doença e da putrefação, como um bife esquecido na pia. Imaginem a cena: o ar denso, infestado por milhões de moscas, invadindo casas, contaminando alimentos, perturbando o sono, pior que pernilongo no ouvido. As moscas, símbolo da imundície e da decadência, se espalhavam por todos os cantos do Egito, como fofoca em cidade pequena. Era impossível escapar da sua presença irritante, do seu zumbido incessante, da sua capacidade de transformar o paraíso em um inferno, pior que música chiclete grudada na cabeça. A praga das moscas era um ataque direto à saúde pública, um lembrete de que a arrogância do faraó tinha consequências desastrosas para todo o Egito. Tipo quando o time perde por causa de um jogador. O rio Nilo, fonte de vida para o Egito, se transformou num pesadelo viscoso com a praga das rãs. Elas saíam das águas em hordas, invadindo casas, camas, panelas, tornando-se uma presença constante e incômoda. Imaginem o toque úmido e pegajoso das rãs, o coachar ensurdecedor, a sensação de repulsa. As rãs, símbolo da fertilidade, se transformavam em um fardo insuportável, um lembrete constante da fúria divina. Depois da invasão das rãs, uma nova praga, menor, mas não menos incômoda, assolou o Egito: a praga dos piolhos, pior que areia no corpo molhado. Esses pequenos parasitas, impossíveis de serem vistos a olho nu, infestavam o corpo, causando coceira intensa e irritação, igualzinho quando a gente esquece o protetor solar. Imaginem a agonia, a necessidade incontrolável de se coçar, a sensação de ter milhares de pequenos insetos caminhando e mordendo a pele o tempo todo, pior que esperar na fila do banco. A praga dos piolhos era uma tortura psicológica, um ataque direto à sanidade, como tentar entender política brasileira. Os piolhos se espalhavam com rapidez, infestando casas, roupas, pessoas. Era impossível escapar da coceira, da irritação, da sensação de sujeira e impotência, como tentar espantar abelhas com a mão. O rio Nilo, outrora símbolo de vida e prosperidade, se transformava em um prenúncio de morte com a nona praga, como um pão mofado no armário. A água, antes cristalina, se transformava em sangue, um espetáculo grotesco e aterrorizante, pior que caldo de cana quente. Imaginem o cheiro fétido da água contaminada, o horror de ver os peixes mortos boiando na superfície, a sensação de impotência diante da destruição da principal fonte de vida do Egito, como um vazamento no cano principal. A praga do sangue era um ataque direto ao coração do Egito, um golpe devastador que afetava a agricultura, a pesca e a própria sobrevivência do povo, como um cartão vermelho no último minuto do jogo. O rio Nilo, outrora venerado como um deus, se transformava em um símbolo de morte e desolação, como um gol contra no final da partida. Se a praga do sangue atingiu o coração do Egito, a morte do gado abalou as bases da sua economia e da sua cultura, como um terremoto em Brasília. Bois, vacas, ovelhas, cavalos, todos os animais que sustentavam a vida no Egito, morriam misteriosamente, como crédito de celular que some do nada. Imaginem o desespero dos agricultores, que viam seus rebanhos serem dizimados, a tristeza das crianças que perdiam seus animais de estimação, o medo que se espalhava com a certeza da fome iminente, como um apagão no meio da novela. A praga do gado era o prenúncio da ruína total do Egito, um sinal claro de que o faraó não podia mais ignorar o poder do Deus de Israel. Era como tentar remar contra a maré. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelas 10 pragas do Egito, um relato bíblico que atravessa gerações e nos convida à reflexão, como um bom papo de boteco. As pragas, independente da sua interpretação, nos mostram o poder da natureza, a fragilidade da vida humana e a importância de questionarmos nossas crenças e valores, como um bom livro que nos faz pensar.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar aquele like esperto e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes, mais recheados que pão de queijo mineiro. E aí, qual praga você achou a mais assustadora? Compartilhe suas ideias nos comentários. A gente se vê por aqui. Um abraço.